Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 22, verso 42. Dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Que Deus revele a sua palavra para nós nesta noite. Que Deus revele dentro do nosso coração a resposta a esta pergunta tão importante que Jesus fez. Que pensais vós do Cristo? O que você pensa de Jesus Cristo? Certa vez, Jesus fez uma pergunta aos fariseus, quando se achavam reunidos: que pensais vós do Cristo? Jesus Cristo estava cercado pelos fariseus, que o ouviam e observavam com desdém e incredulidade. Tudo que Jesus falava e dizia gerava críticas e interrogações por parte deles, dos fariseus religiosos. Jesus Cristo é alvo de contradição. A própria palavra de Deus diz acerca de Jesus que ele seria alvo de contradição. Por que Jesus causa repulsa ou aceitação, ódio ou adoração, quando o assunto é Jesus Cristo? Não tem neutralidade, porque ele é Jesus, é o jeito dele. Ele é Jesus Cristo, e pelo fato de ser Jesus Cristo, é assim. Então, Jesus fez uma pergunta aos fariseus. Eles estavam fazendo interrogações, questionamentos com Jesus, e Jesus vira a conversa para cima deles e faz uma pergunta: que pensais vós do Cristo? Esta pergunta é objetiva e fundamental. Por que é tão importante esta questão? Porque a nossa salvação e destino eterno depende de Jesus Cristo, depende dele. O que eu penso de Jesus? E nós só podemos chegar a uma compreensão dele pela revelação que o Espírito nos dá. Cristo é Deus. Para começar, Jesus é Deus. É suficiente já. Para mim me basta. Ele é Deus. Cristo é Deus, e na cruz o vemos nos atraindo para si. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos
a mim mesmo. Evangelho de João 12, o verso 32. Nós fomos atraídos não à cruz, mas a Cristo mesmo. Cristo nos atraiu a si com a finalidade de nos identificar em seu sacrifício, no seu corpo, e nos fazer morrer com Ele para o pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 6. A partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Ele está em nós, vivendo a sua vida, vida de Deus, porque Ele é Deus, vida divina, vida ressurreta, vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo na cruz me acolheu em seu corpo para que eu pudesse acolhê-lo em mim. Cristo é o tudo de Deus para nós que nada somos. Não somos nada. Em Cristo está toda a nossa salvação, esperança, segurança e estabilidade. Tem um texto lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 1, que vai ser lido para nós, e eu gostaria que você prestasse atenção no que vai ser lido para nós. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Estamos respondendo a pergunta pela própria palavra: quem é Cristo? O que Ele representa para mim? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Por este texto, entendemos que Cristo é aquele que veio ao mundo para regenerar ou renascer o ser humano. Jesus é o Cristo que nos regenera por meio da nossa morte e ressurreição com Ele. Acima de tudo, é necessário crer o que Ele é. Se não crerdes quem eu sou, morrereis em vossos pecados. Evangelho de João, capítulo 8, verso 24. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Morrer nos pecados não é a mesma coisa de morrer para o pecado. Morrer para o pecado
é o meio pelo qual Deus nos liberta do pecado. Mas morrer no pecado é a sua condenação eterna no lago de fogo, justamente porque não creu no Cristo que nos fez morrer com Ele para o pecado na cruz e ressuscitou para viver em nós. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O que você pensa de Cristo? A sua resposta é importante para Jesus, mas é muito mais importante para você. A vida de Cristo é a vida de Deus, porque Ele é Deus. Eu não tenho nenhuma condição de viver a vida de Deus. Eu não consigo viver a vida de Deus. Não dá para mim. Vida divina só pode ser vivida por quem é divino. E só Jesus Cristo é divino, porque Ele é Deus. Portanto, eu não vivo a vida de Cristo. Nem mesmo Cristo me ajuda a viver a vida dele. Ele mesmo vive a vida dele em mim. Esta é a proposta do Evangelho. Tenho enfatizado, repetido de maneira muito intensa, até cansativa aqui. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu não vivo mais. Saí de cena na morte com Cristo. Agora é Cristo que vive em mim. É uma substituição. Sai a minha vida ímpia, perversa e pecadora, entra Cristo no lugar. É Cristo mesmo vivendo a sua vida em mim. Cristo vive a vida dele em mim e através de mim. E uma coisa que eu acho linda nesse processo todo é que Cristo vive em mim, Ele vive a vida dele em mim, mas isso não anula a minha personalidade. Eu não fico anulado. Ele vive em mim, mas eu não estou anulado na minha personalidade. Ainda temos a nossa personalidade humana, mas é Cristo vivendo em nós e vivendo em todas as áreas do nosso ser. Cristo é a nossa vida, é a nossa identidade espiritual. Cristo é a sua experiência real. Cristo é uma realidade em você. Prestou atenção? Eu não estou lhe perguntando se você entende que Jesus Cristo é uma realidade. Não foi o que eu perguntei. Eu perguntei se Ele é uma realidade em você, dentro de você. O Evangelho não é uma cartilha de
como fazer, mas uma experiência real que temos com Cristo. Nós nele, Ele em nós. O que fazemos é o que Cristo faz em nós. O que fazemos é o que Cristo opera em nós. Reproduzimos os frutos que Cristo produz em nós. É Ele em nós. A nossa necessidade, irmãos, é Cristo. A nossa necessidade suprema é Cristo, nada mais. Quando eu oro pelos meus filhos, antes de qualquer coisa, eu oro para que conheçam o Evangelho na experiência deles e que sejam totalmente devotados a Cristo. E no mais, que Cristo faça o que quiser deles. Também tem sido a minha oração pelos irmãos, por cada um de vocês que eu lembro, quando eu estou orando à noite, na cama, ou mesmo até trabalhando, porque a oração é uma atitude do coração, e então eu procuro lembrar do rosto de cada um de vocês, do nome, e eu coloco diante de Deus, pedindo exatamente isso aqui: que vocês conheçam Cristo crucificado, com vocês crucificados nele, que conheçam o Cristo ressuscitado vivendo em vocês, que o coração de vocês estejam voltados para Ele e que o coração seja um coração totalmente dele. O resto Ele sabe fazer. Ele sabe o que cada um necessita e precisa. Ele cuida. Ele cuida. Estava assistindo um filme agora à tarde, uma série, e houve uma catástrofe, uma coisa terrível, e o pastor ficou tão desanimado que ele gritou assim: Deus, onde você está? Cristo, onde você está? E eu fiquei pensando comigo, é justamente nos momentos de provas que Deus se cala. Eu uso a minha experiência. Quando é dia de prova, que você vai dar a prova para o aluno, é o dia que eu não falo. Eu fico quieto. Eu falo o menos possível. Eu só cuido, só observo. É também o dia que eu estou mais atento para cada um deles, durante o período da prova. Então, durante o período da prova, eu não sei qual é a sua provação, Deus está em silêncio, porque é um momento de prova, mas saiba que é o momento que Deus está de olho em você, Ele está muito atento, Ele está cuidando, Ele está no controle de tudo. Agora, a nossa necessidade é Cristo. Entenda uma coisa: nada pode preencher você, nada pode satisfazer você, só Cristo.
Você se lembra do que Jesus disse para aquela mulher samaritana junto ao poço? Ela foi buscar água em um momento do sol quente, porque ela não poderia ir junto com as outras mulheres, porque as outras mulheres não aceitavam que ela fosse. Então ela tinha que ir num horário em que fosse ela só, porque era uma mulher, como dizem, de má fama. E lá, junto ao poço, ela encontrou alguém, e esse alguém era Jesus. Ele estava lá, e ele pediu água. Então entrou numa conversa, dá água, beber água. Depois você pode ver isso no capítulo 4 de João, depois em casa. E chegou um momento em que ele falou: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der vai se transformar dentro da pessoa em uma fonte de água viva que salta para a eternidade. Você entendeu o que Jesus estava dizendo? Ele está assim: mulher, nada pode satisfazer você. Marido não resolve, você já está no quinto, vai para o sexto, não resolve. Carência da alma. Filhos não resolve também. Dinheiro, poder, nada. É como a água, você tomou um gole, depois você vai tomar outro, nunca satisfaz. Mas Jesus, sim, ele chega para satisfazer. Então Jesus é a nossa única real necessidade. Se você não ama o Senhor Jesus Cristo, se você não ama o Senhor furiosamente, se Jesus Cristo não é a sua única razão da vida, da sua vida, se Ele não é o seu prazer supremo, sua alegria, você se enfadaria até no céu, caso fosse para lá. Você poderia ficar brincando junto aos portões de pérolas da Nova Jerusalém, mas depois de um longo período você iria se enfadar disso. A gente se enfada de tudo. Você perderia o encanto, a empolgação. O que vai nos motivar na eternidade, o que vai nos alegrar na eternidade, o que vai fazer a nossa alegria brotar cada instante, é o Cordeiro de Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é Ele. Então, se você não gosta dele, você vai fazer o que no céu? Para que você quer reino de Deus? Você não gosta de Jesus, você não se interessa pelas coisas de Jesus, e não é nem pelas coisas dele, mas é por ele mesmo. Então você quer o que com o céu? Vai fazer o que lá? E neste mundo, a vida cristã
E neste mundo a vida cristã funciona com o mesmo princípio, irmão Evaldo, que funcionará no céu. A vida cristã para você vai funcionar com o mesmo princípio que funcionará no céu. A vida cristã aqui na terra funciona com o mesmo princípio que funcionará no céu. Se Cristo não for a nossa razão, a razão de tudo, então nada mais faz sentido neste mundo. Jesus nos acode nas nossas dificuldades, mas eu não quero usar o Senhor para resolver as minhas dificuldades. O que eu quero é conhecê-lo numa experiência íntima, em mim mesmo, dentro de mim, em mim, como diz o apóstolo Paulo. A obra mais profunda que Deus realiza na nossa alma é despertar nela o anseio contínuo e profundo por conhecer Jesus Cristo por meio da sua palavra. Tudo o que queremos aqui é desenvolver uma paixão desenfreada por conhecer Jesus Cristo em nós. Então você veio aqui me ouvir um pregadorzinho de nada, que fala mal, não tem expressão nenhuma. Mas se você veio aqui e ouviu, e você saiu daqui desanimado com Cristo, se eu não motivei você a amar Jesus Cristo, então não valeu nada, e eu perdi todo o meu trabalho. Todo o meu empenho é para que você descubra que Jesus é o nosso tudo, e a Ele temos que amar furiosamente. Mateus 22, 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho. O que era importante para o rei não era a festa, não era o banquete. Você notou? O importante para o rei era o filho, porque o rei deu uma festa para o filho, porque o rei amava o filho, e o filho merece. Sem o filho do rei, essa festa não aconteceria. O que era importante para esse rei era o seu filho. A festa, o banquete, a celebração aconteceu por causa do filho e para o filho. O filho é o Senhor Jesus Cristo. O rei aponta para a figura do Pai Celestial. O filho aponta para a figura do Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele está casando com quem? Com a gente, com a igreja. E a festa
Então vai rolar, é uma festa de arromba, porque é o pai que está dando a festa para o seu filho. Você está notando? Jesus Cristo é a centralidade, Jesus Cristo é o nosso tudo, Ele é o centro das atenções. O Filho é tudo. O que nós precisamos? O que nós precisamos? Precisamos de Cristo e do seu Evangelho e nada mais. Eu vou ter certeza que vocês nasceram de novo quando vocês não precisarem de mais nada além de Cristo. Cristo é o nosso tudo. Você quer Cristo? Você quer mais de Cristo a cada instante? Irmãos, o pregador, seja ele quem quer que seja, que chegar para você, preste atenção no que eu vou dizer. O pregador, seja ele quem quer que seja, que chegar para você e quiser lhe encantar com outras coisas, diga a ele: falso profeta. Você é um falso profeta. Quando a gente de fato conhece o Evangelho, a gente começa a refutar tudo o que não é Evangelho. Você pode fazer um teste, se você já está começando a entender o que é o Evangelho realmente. Quando você começar a ouvir outras coisas, você fala: opa, você já identifica na hora, porque você conhece o Evangelho verdadeiro. Quando a gente conhece o verdadeiro, a gente sabe que o outro é falso, logo de cara. Você não vai me enganar, Jesus falou dos falsos cristos. Ele falou que no final dos tempos viriam os falsos cristos. Não me engana, porque eu conheço o verdadeiro. Tem um cântico onde nós confessamos a total suficiência de Cristo. Meu tudo é Cristo, meu tudo é Cristo, nada mais me falta, a sua graça me basta, meu tudo é Cristo. Então, quando você acha que está faltando alguma coisa na vida espiritual, então você não conhece Cristo. O que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir que Cristo é o meu tudo. Irmãos, viver em qualquer momento da história é difícil, mas viver no nosso tempo, nestes dias furiosos e selvagens, é algo muito mais difícil de enfrentar. Não temos bons prognósticos, não temos. Tem coisas que vocês não sabem, nem eu, mas tem coisas programadas para a economia no contexto mundial, dentro de um esquema para a reconciliação dos povos. A apostasia já está a todo vapor. Os alinhamentos políticos e as crises econômicas no mundo inteiro arrastam o mundo para um governo mundial liderado por um homem, o homem de Satanás, o anticristo. Estamos
caminhando, as coisas estão aí escancaradas. Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia e desespero entre as nações. Jesus disse também que quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está muito próximo de vir pegar os seus, o seu povo. Mas eu não estou preocupado com prognósticos. Eu tenho uma certeza inabalável: Cristo está em mim. Cristo é a minha salvação, a minha esperança, o meu suporte, a minha suficiência e a minha garantia. Cristo é o poder que me faz continuar. Depois da morte e sepultamento de Jesus Cristo, no despertar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Lá estava um anjo. O anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra da entrada do local onde Jesus havia sido sepultado e sentou-se sobre ela. O anjo disse às mulheres: não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Ele, o Senhor ressuscitado, está indo para a Galileia. Ali o vereis os seus discípulos. E as mulheres foram apressadamente e alegres anunciar as novas aos discípulos. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo sai ao encontro e falou com elas. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Vejam bem, Jesus marcou um encontro com os seus discípulos na Galileia. Marcou um lugar para se reunirem depois da ressurreição. Até esse momento, os discípulos estavam atrelados à companhia física de Jesus, e não espiritual. A presença física dele. A presença física de Jesus lhes era muito cara, importante. Mas agora, Jesus vai retornar ao Pai e os seus discípulos se sentem sem chão, naturalmente. Podemos deduzir que a pergunta que insistia em seus corações era esta: o que fazer a partir de agora? O que vai ser de nós sem Ele? Na Galileia, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado apareceu aos discípulos em um monte, cujo nome não é citado. E nesse encontro, irmãos,
marcado pelo próprio Senhor, ele passou aos seus discípulos as últimas instruções. São instruções que Jesus dá aos seus discípulos de como tocar a vida sem desanimar. Portanto, é uma coisa importante para nós também. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Numa tradução mais literal, é indo e não ide. Jesus está dizendo aos seus discípulos: vão em frente, dependendo de mim e do meu poder. Sejam dependentes de mim e do meu poder. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu pergunto: para quem foi dado todo o poder? Para Jesus. Quanto poder Jesus recebeu? Quanto poder foi lhe dado? Quanto poder? Todo. Sobrou algum poder? Não sobrou nada. Todo o poder, toda a administração, toda a autoridade está com Ele. Eu não tenho poder nenhum, nem em mim e nem fora de mim. Mas nós temos que conhecer este poder de Cristo. Precisamos conhecer este Cristo Todo-Poderoso em nós. Porque este Cristo Todo-Poderoso em nós é o poder que nos dá a condição de continuar sem desanimar. Se Cristo não suprir-nos com o seu poder, nós estamos pebados. Irmãos, se Cristo não suprir-nos com o seu poder, nós estamos pebados, falidos, lascados. Estamos fritos. Jesus Cristo não nos dá poder. Nós não sabemos o que fazer com o poder. O que fazer com o poder? Eu não sei o que fazer com o poder. Veja os irmãos, o cara ganha para um cargo qualquer e muda, fica valentão, porque recebeu um pouquinho de poder, começa a fazer besteira. Nós não sabemos mexer com poder. É como uma arma. Você tem uma arma em casa, está carregada. Você vai dar para o seu filho pequeno brincar? É um poder na mão da criança. Ele não sabe usar isso. Então Deus não nos dá poder. O poder é dele. O poder pertence a Deus, diz o salmista. Então, Ele não nos dá poder, mas Ele mesmo vem viver em nós com todo o poder que Ele tem. Se não for assim, estamos encrencados numa situação sem saída. E digo mais: se você quer uma vida legal, bacana, redondinha, você não precisa de Jesus para tê-la. Você consegue por você mesmo. Mas se você quer ter uma vida santa, liberta do pecado, só Cristo pode lhe dar esta condição, esta vida. A vida cristã autêntica pode ser definida assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Creia e confesse a sua crucificação com Cristo, e Ele virá viver em você com todo o poder. Com todo o poder. Então eu pergunto: será que tem alguma força no universo e na terra e no inferno capaz de derrotar esse potencial de Cristo em nós? Não, não tem. Não duvide, creia somente. Cristo em nós é o poder que nos faz continuar com Deus, em direção a Deus.
O que vai nos dar a condição não é o poder da mente, não é o poder do pensamento positivo, não é o potencial humano, é a vida de Cristo, a vida poderosa de Cristo. Cristo em nós. Cristo em mim é o poder que me faz vibrar, que me faz continuar triunfante. Tem muita gente vivendo pelo potencial humano e achando que isso é vida de Deus. Vida de Deus é Cristo mesmo vivendo em nós. Nós só estamos cheios de Cristo quando nós estamos nele, identificados nele. Fora de Cristo estamos vazios. Por isso que Cristo nos identificou com ele. Você só pode ser cheio dele, da vida dele, se você estiver nele. Se você estiver na igreja, você vai ser cheio de igreja. Se você estiver na religião, você vai ser cheio de religião. Agora, quando você estiver em Cristo, e Cristo nos colocou nele, nele estamos, então estamos cheios dele o tempo todo, e podemos ser mais cheios ainda, podemos ter mais dele ainda a cada instante, porque ele é infinito. Ele é infinito. Meu irmão, se Jesus Cristo está em você, a vida dele tem que sair, nem que seja pelos poros, tem que sair. Tem que sair. E Jesus ainda disse aos seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, verso 20. Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou estar com vocês o tempo todo, mas eu vou estar com vocês, em vocês, em vocês. Cristo, ele está em nós. Ele não está ao nosso lado, não. Deus já esteve conosco, próximo de nós, no nosso meio. Por isso é Deus conosco quando ele veio. Só que ele morreu, ressuscitou. Hoje ele está em nós. Deus conosco, depois ele é Deus com nós nele, na cruz. Depois, na ressurreição, ele é Deus em mim. E quando ele voltar para me levar, aí é nós com ele, na companhia dele, no estado eterno. Deus conosco, nós em Deus, Deus em nós, e nós com ele, quando ele vier nos buscar. Amém?